A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, a lição que traz como título O Homem do Pecado. Bem, nós estamos estudando aí sobre antropologia bíblica, sempre lembro isso, a revista toda fala sobre essa questão do homem, e agora nós vamos falar sobre o anticristo, né? O homem do pecado é chamado aqui na linguagem de Paulo, na linguagem de João, ele é chamado de anticristo, é falado também dele no Apocalipse, como sendo aí a besta que sobe do mar. Então a gente tem aqui um estudo bíblico falando dessa questão do anticristo. Qual a importância desse estudo? A importância desse estudo é para que nós possamos, de fato, entender o que a Bíblia ensina sobre o anticristo, para não ficarmos por aí conjecturando coisas que não existem e acreditando também em coisas que falam por aí que não fazem sentido. Então isso é muito perigoso. Esse estudo escatológico, né, é um estudo que fala do fim dos tempos, de escatologia. A gente já está aí no fim dos tempos, caminhando para o fim dos tempos. Então esse estudo ele tem uma importância muito grande. Então a gente vai abordar aqui, seguindo a revista CPAD, a lição que traz aí esse tema, esse estudo, passando tópico e subtópico, e vamos fazer aqui explicações mais profundas, tirando algumas explicações aqui para que nós possamos compreender essa lição por completo. Bem, essa aula aqui ela é postada em vídeo e em áudio. Você que está ouvindo aí não vai, só ouvindo o áudio, não vai acompanhar as imagens, mas dá para entender também. E você que está assistindo o vídeo vai acompanhar aí o slide em PowerPoint com imagens, animações, um conteúdo de qualidade para você que é professor da EBD, aí aprender mais, e também você pode acessar esse slide no site do EBD em Foco. Além de slides, nós temos também vários conteúdos para complementar essa lição. Bem, se você percebeu aí, minha voz está um pouco rouca, eu estou gripado, a garganta não está muito boa, mas isso não é impedimento, né, para fazer o vídeo. A gente vai fazer, tem o compromisso de fazer esse vídeo toda semana. Quero também deixar claro que nosso compromisso é postar o vídeo na segunda-feira, mas devido a alguns problemas a gente está postando na terça-feira. Quando normalizar, a gente volta a postar na segunda-feira. Mas a gente não vai também deixar de fazer. Toda semana nós vamos postar. Tem gente que a gente posta atrasado, mas a gente vai postar sempre esse vídeo aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. O textuário diz o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Bem, essa passagem de Tessalonicenses, ela está dentro de um contexto maior, que eu recomendo você ler a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É bom você dar uma lida para você entender o contexto do que Paulo está falando. Paulo ele escreve essas duas cartas, e lendo as duas cartas, você vai perceber que elas estão conectadas, que o tempo todo Paulo está falando da vinda de Jesus, está falando da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, e aí ele explica sobre essa questão do homem do pecado. Então entenda esse contexto por completo para que você possa compreender esse versículo. Verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então isso aqui é um fato. Tem gente que fica preocupado, porque vai vir o anticristo, não sei o que e tal, mas a sua destruição é certa. Isso vai acontecer com toda certeza, não precisa se preocupar. A vitória da igreja é garantida, Cristo já venceu, Satanás é um derrotado. Então a gente não precisa ficar pensando que existe uma luta cósmica entre Jesus e Satanás e está querendo ver quem vence, se um vence o outro. Não, não. A luta existe, mas Satanás já é um derrotado e Cristo já é o vencedor. Ponto final. Não existe essa de que Satanás tem força para lutar com Cristo. Ele vai se opor às coisas de Deus, mas ele já é um derrotado. Isso fique bem claro. A igreja vai vencer, Cristo vai vencer, e não existe essa de que isso pode ser que aconteça o contrário. Não, não. Ele já é um derrotado. Tá? Vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra também em Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Essa passagem também está dentro de um contexto que eu recomendo você ler ela por completo. Vale ressaltar que Paulo não usa a palavra anticristo, quem usa é João, tá? E Paulo ele vai falar que o homem do pecado, ele vai se referir ao anticristo de acordo com as suas características, né? Ele vai falar mais dessas características
desse homem que é usado por Satanás e tudo mais. Então a gente vai a entender melhor essa questão aqui do anticristo nessa lição. Vamos lá, introdução. A introdução diz o seguinte: nesta lição, trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo. Nesse caso aqui, a gente vai falar do anticristo, que é o anticristo. Não é um anticristo, é o anticristo. Quando a gente lê João, João fala dos anticristos. São aqueles que estão preparando o terreno, que prefiguram o anticristo. Então, quando a Bíblia fala do anticristo, fala de um homem, de um ser humano. Esse ser humano vai ser usado por Satanás e ele tem um propósito de opor-se a Deus de uma forma assim, muito forte, muito grande, como nunca aconteceu. A gente observa que muitos já passaram aqui na terra opondo-se a Deus, perseguindo Israel, perseguindo a igreja, mas nunca no nível tão grande como será o nível do anticristo. Então, quando a Bíblia fala desse anticristo ou anticristo, o homem do pecado, está se referindo a essa figura real, humana, que vai existir e vai ser usada por Satanás, e isso lá no fim dos tempos já, né? Conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Então, o anticristo, ele vai chegar como esse representante, ele sendo usado por Satanás de forma plena, completa. A possessão dele vai ser plena. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Então a gente não pode ignorar esse tema porque surgem por aí muitos ensinos errados. Quando a gente pesquisa na internet, né, em anticristo, já vai aparecer lá a foto do Obama, aparece a foto até do Bolsonaro, aparece a foto do Papa, né, aparece um monte de coisa assim. Pode-se dizer que o Papa, um ou outro Papa, prefigurou o anticristo, né? Pode-se dizer que um ou outro Papa esteve ali numa posição de ser considerado um anticristo, mas não é o anticristo. O anticristo, de verdade, ele não apareceu ainda, ele não existe ainda, pelo menos ele não se manifestou ainda. E de acordo com a teologia que a gente entende do dispensacionalismo, que é adotado pela Assembleia de Deus, o anticristo ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Então a gente vai ver isso aí, isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Algumas igrejas interpretam que o arrebatamento, né, os salvos serão levados para o céu depois da grande tribulação. A gente entende que é antes da grande tribulação. Então a grande tribulação, na verdade, é um período de 7 anos, que vai ter 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então a gente entende que a igreja vai ser arrebatada e depois vai aparecer o anticristo e tudo mais. Mas a gente precisa entender isso aqui porque os sinais do anticristo já existem no mundo. Então a gente tem que ficar atento, né, que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Então aqui a ideia é essa, que nós possamos compreender isso. O espírito já opera no mundo, então a gente tem que procurar se afastar de tudo que é relacionado a esse espírito do anticristo. Como que eu reconheço isso? Vamos ver aqui nessa aula o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Então, a gente não precisa ficar com medo, achando que o anticristo vai nos corromper, que nós podemos perder, que Jesus pode perder. Isso não vai acontecer, tá? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós seremos vencedores em qualquer situação. Tópico 1. O homem do pecado. A origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se a Deus sistematicamente. Então a gente observa desde a origem da humanidade, aí pessoas opondo-se a Deus, opondo-se à lei de Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Então a gente entende o seguinte, que não é todo mundo que vai concordar, na verdade, que Caim e Lameque prefiguraram o anticristo. No entanto, o que eles fizeram, a maneira que eles agiram, sendo contrários a Deus, isso já é indício desse espírito do anticristo. Já aponta para esse homem do pecado
que vai manifestar de uma forma assim tão nunca visto antes, depois do arrebatamento da igreja. Esse homem do pecado, ele vai ser contrário à lei de Deus e contrário a Deus em todas as situações, em qualquer circunstância. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó, né, do Êxodo, também foi alguém que perseguiu o povo de Deus, que opôs-se a Deus, que quis ser considerado um Deus também. O perverso Amã, a gente conhece a história de Esté, ali do livro de Esté, onde fala de Amã, que também foi alguém que perseguiu o povo de Deus. O sanguinário Herodes também, né, perseguiu, mandou matar as criancinhas lá, né, quando Jesus nasceu. Então ele também era uma pessoa que estava contrário às coisas de Deus. Então todos esses que passaram sobre a terra, que foram contrário às coisas de Deus, eles já mostraram que estava operando neles o espírito do anticristo, né, que opõe a Deus em todas as circunstâncias. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir Israel e a igreja do Cordeiro. Né? Destes citaremos apenas alguns aqui. Nero, né, foi o imperador romano, Hitler, Stalin. Então, na verdade, aqui é só para citar alguns, mas já passou sobre a terra muitos homens que foram usados por Satanás para perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja e opondo-se a Deus de forma assim extrema, de forma bem extrema mesmo. Não tanto quanto será o anticristo final, mas foram pessoas que, por mais que alguns até poderiam falar de Deus, mas jamais creram em Deus de fato e jamais seguiram a lei de Deus. Títulos do homem do pecado, 1.2. O título principal deste personagem é Anticristo. Então João fala isso: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Então, primeira carta de João 2,18. Então, João vai colocar aqui que estamos já no fim dos tempos. Quando Jesus subiu aos céus, já começou o fim dos tempos, já começou a última hora, já começou a perseguição da igreja, já começou o sofrimento, já começou a aparecer os anticristos, muitos anticristos. Então, o que João tinha em mente aqui eram os imperadores romanos. Os imperadores romanos perseguiram a igreja, foram contrários a tudo que era relacionado ao cristianismo. Então, eles já eram anticristos, né? Já estavam nessa posição de anticristos. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Então ele já entendeu ali, revelado pelo Espírito Santo, que esses imperadores romanos, eles já eram antecessores desse anticristo final, que é o homem do pecado, que vai surgir na grande tribulação. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe do mar. A revista coloca a besta que sobe da terra, mas eu corrigi e coloquei do mar porque a gente vê em Apocalipse 13 duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. A que sobe do mar é o anticristo e a que sobe da terra é o falso profeta. Então, o versículo aqui que é citado, Apocalipse 13:1, fala: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, essa besta aqui, ela representa esse homem do pecado. Né? Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Daniel 9:26. Então Daniel fala do governo que virá, ou o príncipe que virá. Então isso aqui já aponta também para o anticristo, já fala desse homem do pecado que vai surgir aí depois, né, que tem um período que Jesus morreu, ressuscitou, aí tem esse período que é o período que nós estamos passando, até voltar para cumprir a última semana de Daniel, que vai ser na grande tribulação. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Jesus falando ali para os fariseus: eu vim em nome do meu Pai, de vocês
e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. João 5,43. Então o anticristo, ele vai se opor a Cristo e vai querer colocar-se no lugar de Cristo para receber adoração. Então ali o povo vai adorar e vai aceitar o que ele falar. 1.3. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que será a ser confundido com este. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. 2 Tessalonicenses 2,9. Então ele vai realizar milagres de acordo com o poder de Satanás. Então ele vai ser uma manifestação completa de Satanás. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. E a força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Então as pessoas hoje, elas se empolgam muito com milagres. Quando vê um milagre acontecendo, é um milagre, então esse homem é um homem de Deus. Então eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa chega lá, não prega a Bíblia. Não estou dizendo que é o anticristo. Eu já vi acontecer situações onde uma pessoa se diz um servo de Deus, prega uma mensagem totalmente herética, totalmente contrária à Bíblia e realiza milagre. Isso acontece. Tá? Então isso acontece. Só que com o anticristo isso será num nível muito maior. Mas nos dias de hoje isso tem acontecido. E quando a pessoa chega lá, por mais que a mensagem seja uma mensagem deturpada, se ela realiza um milagre, o povo acredita. O povo começa a dar crédito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nem todo milagre vem de Deus. Então a gente vai observar aqui, nessa questão do anticristo, que ele vai realizar milagres, sinais e prodígios, fazendo com que a humanidade recepcione ele de tal forma como se ele fosse realmente um Deus, se ele estivesse no lugar de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer milagre que sai acontecendo por aí. A gente tem que olhar a mensagem. A palavra é baseada nas Escrituras, porque se não for, tem alguma coisa errada ali. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então aqui, a adoração é algo que vai fazer parte do anticristo, né, da época do anticristo. Adorar a ele, né, prestar um culto a ele, porque ele quer realmente receber essa adoração. Então, todo tipo de mensagem nos dias de hoje, onde a pessoa traz para si mesmo a adoração, a exaltação e não a Cristo, já prefigura um pouco o anticristo. Porque o anticristo, ele vai ser a personificação do ego humano. Né? O número da besta, 666, que as pessoas falam tanto, é que o número 6 na Bíblia é o número do homem, se refere ao homem. Né? De acordo com a tradição judaica, o número 6 se refere ao ser humano. Né? O homem foi criado ali no sexto dia, então o número 6 sempre fala do homem. Então tem várias passagens bíblicas que vão apontar para isso. E 666 significa a personificação de tudo que é relacionado ao ser humano, ao ego humano, excluindo Deus totalmente. Então o número 3 na Bíblia traz a ideia de completude. Então são 666. O 6, 3 vezes, é como se fosse o ser humano trazendo algo para si de forma completa. Dessa forma, ele exclui Deus por completo. Então, um dos significados do número 666 é isso, é que o anticristo ele vai ser essa personificação completa de alguém que é totalmente contrário a Deus e centrado 100% no homem. Nele, a possessão satânica será plena. Então, quando a gente adora o homem, busca o homem, confia somente nas coisas do homem, significa o quê? Que estamos adorando Satanás. É basicamente isso. Adorar o homem é equivalente a adorar Satanás. Uma vez eu, pesquisando na internet, encontrei o trecho da Bíblia satânica. Eu não sei se de fato essa Bíblia é ou não satânica, se é válida ou não é válida, enfim. Mas o trecho que eu li falava assim,
enquanto os crentes, eu não lembro se usava a palavra crente, mas acho que era cristão, né? Enquanto os cristãos estão orando a Deus para resolver os seus problemas, nós estamos tentando resolver por nós mesmos. Então, a questão do satanismo não é nem assim adorar Satanás. Talvez até tenha adoração a Satanás, mas a questão do satanismo é trazer também para o homem o protagonismo da sua vida, porque é o homem que faz tudo e Deus não faz nada. Então, o homem não depender de Deus para nada, tá? Então, quando a gente age assim, a gente tá compactuando também com esse espírito do anticristo, de querer fazer por nós mesmos e não confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus tudo na nossa vida. Segundo tópico, a missão do homem do pecado. Opor-se a Deus. 2.1. Satanás não ignora este fato e jamais logrará derrotar a Deus. Ele sabe disso. Jó fala, Jó 42:2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, isso aqui é um reconhecimento de Jó, e Satanás sabe disso. Ele sabe que ele já é um derrotado. Por essa razão, ele volta-se contra todas as obras divinas. Ele vai fazer tudo para ser contrário às coisas de Deus, mas ele sabe que ele já perdeu. Né? Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Então ele quer atrapalhar o crescimento do evangelho, ele quer atrapalhar o crescimento das coisas de Deus, ele vai tentar impedir de todas as formas, ferozmente, opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Então ele vai ser contrário a tudo que está relacionado a Deus. Se você é crente, ele vai ser contrário à tua vida. Então se você está buscando a Deus, ele vai tentar impedir para você não continuar buscando a Deus. Então ele vai ser contrário a tudo relacionado a Deus. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. Então a orientação é essa, que nós possamos orar e vigiar para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos vencer essa batalha. É uma batalha espiritual e ganha buscando força espiritual, a guerra espiritual, oração, né, jejum, leitura da palavra. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, finalzinho de Romanos aqui, né, Romanos 16:20, Paulo vai deixar bem claro que no final das contas, Deus vai vencer e Satanás já é um derrotado. 2.2, opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Então, o diabo persegue Israel. Israel, o povo escolhido de Deus, Deus formou essa nação, de Israel veio o Messias. A teologia dispensacionalista entende que Deus ainda tem um plano para Israel. Tem alguns teólogos que são os aliancistas, eles entendem que Deus já cumpriu tudo em Israel e Deus não tem mais plano para Israel, porque hoje a igreja substitui Israel. Isso é um ponto de vista, a igreja substitui Israel. Já os dispensacionalistas, que é um ponto de vista aceito pela Assembleia de Deus, entende que Deus já cumpriu muita coisa para Israel, mas muitas promessas para Israel não foram cumpridas ainda. E aí Deus ainda vai cumprir essa promessa para Israel. Então, futuramente, Deus ainda vai tratar com Israel lá no futuro, lá no fim dos tempos, lá que tem a questão da grande tribulação e do milênio, que vai ser ali para Deus tratar com Israel. Então, Deus ainda tem plano para Israel. Mas deixar bem claro que hoje, um israelita que quiser ser salvo, ele tem que crer em Jesus como Salvador. Então, o que Deus vai fazer no fim dos tempos é que todos os israelitas eles vão ali se curvar a Cristo e vão aceitar Jesus, vão entender que Jesus de fato é o Messias. Mas no presente momento, na era que estamos vivendo, o israelita ele é igual a qualquer um outro que não é israelita. Um judeu ele é igual a qualquer um outro que não é judeu. A gente vai seguir o ensino do Novo Testamento e para ser salvo tem que crer em Jesus como Salvador. No entanto, se esse povo é um povo especial de Deus, eles sofrem perseguição. Então são várias perseguições, por exemplo, o nazismo matou aí 6 milhões de judeus. É uma perseguição contra esse povo que é um povo escolhido de Deus. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência.
os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 7. Alguns entendem que a mulher aqui em Apocalipse 12 se refere a todos os salvos da grande tribulação, outros entendem que se refere a Israel. De qualquer forma, vai ter uma grande perseguição durante a grande tribulação para aqueles que não se curvarem ao anticristo. E aí a gente tem nas escrituras que o Israel não vai se curvar ao anticristo, então vai ser perseguido. Mas quando Jesus retornar em glória, todo Israel será salvo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Romanos 11, 26. Então a gente tem que estudar essa passagem aqui mais de acordo com o seu contexto, mas a gente entende que também quando Jesus voltar em glória, que vai instalar o seu reino milenial, a nação de Israel vai se curvar diante de Cristo e vai reconhecê-lo como Messias. E aí vai acontecer a salvação daquele povo que estiver ali naquele momento, aqueles israelitas. Opor-se a Cristo, e também aqui é um outro objetivo do anticristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Qual é? Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Então ele tem essa missão dupla, né? Ele opõe-se a Cristo e ele se coloca no lugar de Cristo. Por quê? Porque ele quer adoração para ele quer veneração para ele. Então ele vai fazer isso. E ele vai se opor a tudo que é relacionado às coisas de Deus. No início ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus, né? A ordem lá de Herodes para matar as criancinhas. Depois ele procurou enredá-lo na tentação no deserto. Jesus foi tentado por Satanás. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia. Ele fala o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 João 4, 2 e 3. Então aqui ele fala do espírito do anticristo, é um espírito que já está no mundo, que é relacionado a essa cristologia errada, de negar a humanidade de Jesus. Então, o homem do pecado ele vai negar tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Então, negar que Jesus é humano e negar que Jesus é divino, fazendo um ou outro, vai negar Cristo por completo. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, a gente entende que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como que isso acontece? Como que isso aconteceu, a encarnação de forma plena? Isso aí é um mistério que a gente nunca vai compreender, nunca vai ter essa revelação por completo. Mas Jesus ele não foi menos Deus quando ele estava encarnado e nem menos homem, né, quando ele ressuscitou e foi para os céus. Ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Ele é o nosso intercessor. Então, quando ele esteve na Terra, na forma humana aqui, né, ele talvez esteve limitado pela condição humana de usar os seus atributos, mas estavam lá, a sua onisciência estava lá, a sua onipresença estava lá. Talvez o corpo humano tenha limitado o uso, mas estava lá. Então ele continuava, mesmo sendo humano aqui na Terra, vivendo, cansado, com sede, com fome, ele era 100% Deus. A gente não pode achar que Jesus era menos Deus quando estava vivendo aqui na Terra. Tá? Então ele tinha 100% da natureza humana, né? Não natureza pecaminosa, não é isso, mas de um ser humano como ser humano e 100% também da natureza divina, né? Como sendo Deus 100%. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 15, 18 e 19. A gente entende que, como nós não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Cristo, né, a esse sistema mundano, pecaminoso, a gente não pertence a ele. Olhando para esse sistema, a gente está fora desse sistema pecaminoso.
Nós pertencemos a Cristo Jesus. Então, o mundo nos odeia por causa disso. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Então, o inimigo sabe disso. Então, ele tem lutado contra a igreja, mas a igreja vai vencer porque está com Cristo. Consolemo-nos, pois, que o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Não temamos, pois, os que podem matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a vossa alma. Então não precisa ter medo do diabo, não precisa ter medo do anticristo, não precisa ter medo... Não. Nós temos Cristo na nossa vida, nós temos o Espírito Santo. Maior é o que está em nós. Então nós já somos mais do que vencedores. Tópico 3. A destruição do homem do pecado. A ascensão de seu império. 3.1. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, no caso a besta, né, e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Né? Apocalipse 13:5. Então ele vai reinar por 3 anos e meio, será 3 anos e meio de uma falsa paz. Né? O primeiro será um agente político, que é o anticristo, ele vai ter mais uma função política. O segundo, um delegado religioso, no caso, o falso profeta. É aquele que vai buscar a religiosidade, não uma adoração a Deus, mas buscar algo relacionado ao misticismo, à realização de milagres, para trazer a adoração ao anticristo. A gente tem aqui no slide, uma linha do tempo que pode ajudar a esclarecer isso, né? Primeiro vai ter o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação, que são 7 anos completando. Aí depois tem a vinda de Jesus em glória, um período de 1000 anos, que é o milênio, e por último, novos céus e nova terra. Então a gente tem essa linha do tempo aqui, desses acontecimentos, de acordo com o que a Assembleia de Deus vai defender. Tem outros pontos de vista, tem outras visões por aí. A gente não vai abordar aqui, quem sabe a gente pode falar disso na aula, no vídeo de destaque. Mas nessa aula aqui eu vou apresentar somente essa abordagem. Então, no auge do seu império, vamos lá, o auge do império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob seu comando. Então, vai reunir todas as religiões, vai reunir tudo ali, tá todo mundo crendo na mesma coisa, tá? Então vai ter ali, ele vai ter ali um domínio completo da economia, da religião, de tudo. É uma união mundial completa, uma paz mundial. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Adoraram, então a gente já leu essa passagem, né? Que adoraram o dragão, que tinha autoridade, né? Dada autoridade à besta, e também adoraram a besta. Então, assim, essa adoração completa mostra uma aceitação do seu poder por todos, menos para os salvos, né, que serão perseguidos. A ruína do seu império. Passados 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração, quando disserem paz e segurança. Então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Então, esse período de paz, ele vai deixar de existir, porque Deus vai derramar a sua ira sobre essa humanidade pecadora. E aí vai começar a grande tribulação. E depois de todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, depois que todas as pragas, depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo. Então ele será derrotado por completo, vai para o lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então a destruição será completa. Essa trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, essa trindade satânica vai ser lançada no lago de fogo e será derrotada para sempre. Amém? A gente chega aqui na conclusão. A conclusão diz o seguinte: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade,
quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás, aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Então a gente chega aqui no final, acredito que ficou bem clara essa conclusão. Aqui, né, existem por aí anticristos, pessoas que se opõem a Cristo, que querem adoração para si mesmo, mas esses não são o anticristo final ainda. Eles apontam para esse homem do pecado que vai vir aí, que vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, que vai ter um governo mundial, onde vai estar todo mundo debaixo do seu poder, uma economia só, uma religião só, vai enganar os povos. Depois ele vai se manifestar como sendo esse homem do pecado, Israel vai rejeitá-lo, aí vai vir a grande tribulação, mas no final de todas as coisas, ele será destruído. O espírito do anticristo está nos dias de hoje, a gente observa isso, mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, não seremos enganados. Nós conseguimos reconhecer quando tem alguém que está ali com o espírito do anticristo. A gente consegue reconhecer isso. E aí a gente vai continuar firme buscando a Deus para que nós possamos pregar o evangelho e vencer essa batalha espiritual, né, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então eu chego aqui, temos as perguntas para os professores que vão usar o slide aí na igreja. Bem, eu encerro aqui, espero que você tenha gostado, peço desculpas aí pela minha garganta que não está muito boa, mas pela graça de Deus a gente está aqui produzindo esse conteúdo. Então, a paz do Senhor, até a próxima aula.